Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, que fica ao lado do Santuário São José, na cidade de Apucarana, Paraná. E esse é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Nós estamos na Quaresma, a Quaresma do ano da liturgia C. E vamos ver hoje o conteúdo litúrgico, bíblico, do quarto domingo da Quaresma. Depois de vermos a primeira parte da Quaresma, que é o primeiro e o segundo domingo, no primeiro domingo Jesus demonstra a sua humanidade, penando com a tentação, que tenta tirá-lo do projeto do Pai, mas não consegue, porque Jesus resiste. Nós muitas vezes caímos, mas Jesus resiste e vence. E o segundo domingo, quando Jesus se transfigura, dando a conhecer a 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, um pouco da sua divindade. Isso mais ou menos na metade dos evangelhos sinóticos, evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, chamados os evangelhos sinóticos. Mais ou menos na metade do texto tem esse episódio muito bonito, muito interessante, muito denso, chamado a Transfiguração, quando Jesus demonstra a sua divindade. No primeiro domingo da Quaresma, a humanidade de Jesus. No segundo domingo, a divindade de Jesus. Aí, a segunda parte da Quaresma, que são os domingos terceiro, quarto e quinto, variam, as temáticas bíblicas variam conforme se é o ano A, o ano B ou o ano C. Nós estamos no ano C. E no domingo passado, nós ouvimos Jesus alertando quanto ao cuidado que nós temos que ter com o significado que nós damos para a nossa vida. Hoje nós iremos ouvir outras leituras que nos despertarão para novas ideias, para novas perspectivas. Mas não apenas no Evangelho, também na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura. E vamos então ouvir e compreender um pouco este conteúdo literário bíblico. A primeira leitura é do livro de Josué. É o capítulo 5, o versículo 9, a primeira parte do versículo, depois o versículo 10 até o 12. E diz assim: Naqueles dias o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. À tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte, à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados neste mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. O livro de Josué, amigas e amigos, ele vem logo depois do livro do Deuteronômio. No final do livro do Deuteronômio, Moisés está pronto para entrar na Terra Prometida, mas ele não entra na Terra Prometida, ele morre no Monte Nebo.
E ninguém sabe onde ele foi sepultado. Assim diz o texto do livro do Deuteronômio. Ele havia, um pouco antes, passado a liderança do povo da aliança para aquele que estava mais próximo dele, que era Josué. E Josué, então, tem o encargo agora de conduzir os descendentes daqueles que saíram do Egito, conduzi-los entrando na Terra Prometida. Uma entrada que parecia ser muito fácil, mas que no fundo foi muito complicada. Bem, ocorre que aqueles que saíram da Terra Prometida não entraram, aqueles que saíram do Egito não vão entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Afinal de contas, as seguranças supostas que eles tinham no Egito, a comida que eles comiam, uma comida de sofrimento, de amargura, a liberdade que eles não viviam no Egito, a vida que eles não tinham no Egito, tudo isso não foi tão importante quanto o fato de que eles se lembravam, assim que chegaram no deserto, depois de passar pelo mar, eles se lembravam das panelas de comida, uma comida sofrida, ingrata, fruto da escravidão. E eles queriam voltar por conta disso. Quer dizer, as vantagens, mesmo que mentirosas, falsas, vazias, ainda estavam na memória e nos afetos. E eles queriam voltar. E por conta disso, eles não puderam entrar na Terra Prometida. Eles morreram no caminho, como diz o texto, de 40 anos pelo deserto. Nem Moisés vai poder entrar na Terra Prometida. Então aquela geração passou. E aquela geração, logo na metade do livro do Êxodo, aquela geração, ela tem um dom que vem cotidianamente do céu. Manu. Manu é o que nós traduzimos por maná. Manu quer dizer, o que é isso em língua aramaica? O que é isso? Aramaica ou hebraico? O que é isto? Que era alguma coisa parecida com um tipo de grãos que juntos formavam uma espécie de pão, e eles comiam aquilo. E diz o texto que durante todo o tempo do deserto eles comeram. E agora, como nós acabamos de ouvir, eles entrando na Terra Prometida, cessa o maná. Porque eles agora estão começando uma nova etapa. A Páscoa, amigas e amigos, a Páscoa, Pessah em hebraico, significa a palavra passagem. Fundamentalmente a passagem de uma situação de limite, de negação, para uma situação de amplitude de vida. Isso para o povo da aliança no Antigo Testamento. Para o cristão, a partir de Jesus, é a passagem da escravidão do pecado para a luz da vida nova, nele, Cristo. Então, a primeira leitura do livro de Josué, que inicia os assim chamados no cânon cristão, a lista de livros bíblicos para os católicos, os chamados livros históricos, é o primeiro, depois vem Josué, depois Ruth, depois 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e assim por diante. Então, neste texto nós vemos o povo da aliança, liderados agora não mais por Moisés, mas por Josué, deixando de ter o maná para poder agora viver da liberdade e na liberdade na Terra Prometida. A conquista da liberdade não é algo simples. Pensemos em liberdade como autonomia, como responsabilidade. Pensemos na liberdade como a possibilidade de que nós temos de fazer escolhas e de fazer escolhas inteligentes. E não apenas escolhas
porque tem que ser feitas e não tem outro caminho. Então, a liberdade é algo que empenha a vida, empenha o esforço da mente, o esforço do afeto, empenha o físico. A liberdade custa. Muitas vezes nós achamos que a liberdade é algo que nós podemos adquirir apenas gritando, falando e batendo coisas. A liberdade é um trabalho constante, cotidiano. Esta leitura, o livro de Josué e o livro de Juízes e os livros bíblicos que virão depois, ensinam que a liberdade é uma conquista que deve ser sempre renovada. E não confundir liberdade com a possibilidade de fazer o que a gente quer. Isso não é liberdade, isso é falta de controle. O Salmo é um salmo muito bonito, é um salmo de reconhecimento. Os salmos têm muitos estilos, muitos modos, muitas expressões, muitos gêneros, tipos. Este daqui é um salmo de reconhecimento que também contém louvor. É o Salmo 34 ou 33, cujo refrão é assim: provai e vede quão suave é o Senhor. E são 3 estrofes de 4 linhas, que dizem: bendirei o Senhor Deus em todo tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda a amargura. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Evangelho é um evangelho longo. É o evangelho chamado das parábolas da misericórdia. 3 parábolas de misericórdia. Lucas capítulo 15. Nós iremos ouvir então. É longo, mas importante. E diz assim: naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou a eles esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali ele esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho.
trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Esse é o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 a 3, que é o início do capítulo, que introduz, por conta dos fariseus, que estão criticando Jesus, porque ele come com os pecadores e publicanos, e gente que, no pensamento dos fariseus, não devia estar perto de um homem justo, sério, santo, como era Jesus. Ou pelo menos como ele queria ser, aos olhos dos fariseus. E depois, do versículo 11 ao 32, a terceira parábola da misericórdia, que é do filho perdido. A gente fala filho pródigo, eu pessoalmente prefiro filho perdido. Sabe por quê? Porque, como eu falei já 3 vezes, são 3 parábolas chamadas de misericórdia, em que 3 coisas são perdidas. Na primeira parábola, é perdida uma ovelha. E o pastor, que cuida das ovelhas, deixa todas as outras que estão bem guardadinhas ali, estão seguras, e vai buscar a ovelha perdida. E traz a ovelha nos ombros, e o texto não diz, mas eu imagino que depois ainda faz um churrasco. Quer dizer, estranho isso. A segunda parábola é da moeda perdida. A mulher perde uma moeda. E quando ela acha a moeda, ela se alegra tanto que ela dá uma festa para as amigas. Eu imagino gastando a moeda. Não tem muita lógica, né? É isso. É isso. Não tem lógica mesmo. A misericórdia não tem lógica. Por isso é que é misericórdia. É o amor do coração. Não é um amor de lógica, não é um amor racional, coerente.
É um amor que nasce das entranhas. É este amor que Jesus quer propor, que se chama justamente misericórdia. O pessoal fala muito de misericórdia. Tem até orações que levam um nome composto. Então, tal coisa de misericórdia, a outra coisa da misericórdia. Papa Francisco, em 2016, propôs o Ano Santo da Misericórdia. Eu estive em Roma e participei de um evento do Ano Santo da Misericórdia, e lá se falava que misericórdia não é uma coisa fácil. Misericórdia é para os fortes. Não é para qualquer um, não. Olha o pai aqui. Bom, vamos analisar ainda aqui rapidamente o fato, né? O filho mais novo, talvez aventureiro, não tinha tanta responsabilidade na casa paterna, então ele quer a herança. Pega a herança antes do pai morrer, hein? Olha que falta de educação. E pega a herança e vai embora e gasta com tudo que não presta. Aí passa fome. Quando a fome aperta, aí então ele lembra do pai. E volta. E quando ele está se expondo para o pai nem espera que a frase termine, já quer fazer uma festa, já manda fazer a festa. E começa a festa. O filho mais velho, cara bom esse aí, hein? Cara bom. Ele, quando chega, vê aquela festa, não entende, e pergunta, o que foi? Ah, teu irmão mais novo, aquele que saiu para fazer tudo errado, voltou, e o teu pai ficou muito feliz, mandou fazer um churrasco com o melhor novilho que tinha. E aí o filho mais velho fica muito azarado com isso, né? E aí o pai, veja só, de novo entra o pai. O mesmo pai que teve um amor enorme para o filho, que era um traidor, é o mesmo pai que sai ao encontro do outro, do mais velho. Filho, o que está acontecendo? Ah, você nunca me enxergou. E esse agora, que fez tudo errado, você valoriza. Basicamente é isso. O pai não tem... A argumentação do pai, com todo respeito, não é uma argumentação lógica. Não é uma argumentação que convence. Filho, você está sempre comigo e tudo que é teu é meu. Ou tudo que é meu é teu, né? Tudo que é meu é teu. Não é uma argumentação lógica. Não convence. Ou não é para convencer, porque não é lógica mesmo. Porque é misericórdia. A misericórdia nos leva a fazer coisas que não tem muito sentido, do ponto de vista de vantagem, de coerência e até de justiça. Misericórdia é para os fortes, não é para qualquer um. E, no entanto, a misericórdia nos é apresentada nesse quarto domingo a partir dessa parábola do filho perdido. Melhor do que filho pródigo? Já que teve uma moeda perdida, já que teve antes uma ovelha perdida, agora tem um filho perdido. Quer dizer, tem dois filhos perdidos. Tem um que voltou e tem outro que talvez tenha se sentido até aquele momento uma espécie de empregado do pai, quando na realidade ele tinha que ser filho. Eu tenho um amigo meu que é ateu. E uma vez por ano, um pouco mais de tempo, eu converso com ele. Temos um encontro, partilhamos algumas ideias. É um amigo estimado. Eu falo das minhas experiências de fé, ele fala das experiências de ateísmo dele. Tudo bem. Ele foi cristão antes, depois ele negou e estamos bem. Nos damos bem na distância, nos damos bem, nos encontramos eventualmente. Mas ele fez uma vez para mim uma seguinte colocação: vocês que creem, vocês nos oprimem, pensando em um Deus que está lá em cima, se divertindo com a dificuldade que a gente tem de fazer as coisas certas. E pior, quando a gente faz alguma coisa errada, ele está lá com uma caneta anotando para depois nos castigar. Eu não sei aonde que ele tirou essa visão, mas eu sei que eu já ouvi essa visão muitas vezes. Muitas vezes eu ouvi essa visão.
com algumas variantes, mas eu ouvi. E eu, às vezes, ouço também as pessoas que, em vez de se sentir à vontade, como uma criança se sente à vontade quando está próxima de seu pai ou de sua mãe, em vez da gente se sentir assim, a gente se sente devedor a Deus. A gente se sente sempre numa situação de inferioridade. Claro, nós somos inferiores, mas não quer dizer que nós seremos castigados. Certamente haverá um juízo, mas não um juízo que vem de Deus de uma maneira imposta, e sim uma coerência com aquilo que a gente viveu, se a gente viveu bem ou se a gente viveu mal. Por isso, amigas e amigos, entendamos, a misericórdia vence o juízo. A misericórdia, que é o amor interno, é o amor visceral, é superior ao juízo. A segunda leitura é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que é a continuação da semana passada, do terceiro domingo. E diz assim: irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. No domingo passado, Paulo insistia que nós temos que nos aproximar da cruz como salvação, não como castigo. Hoje, Paulo insiste: permitam-se reconciliar com Deus. E a reconciliação vem através da misericórdia. Você e eu, em níveis diferentes, precisamos da misericórdia. Mas nós também somos agentes de misericórdia. Eu confesso a vocês que esse é um desafio muito grande para mim, a misericórdia. É fácil de falar, mas é difícil de viver. A Quaresma nos propõe a viver a misericórdia. Com todo respeito, devemos fazer jejum? Sim, devemos. Orar e dar esmola, muita esmola, devemos. Mas nós também devemos ter misericórdia. Pensa um pouco nisso. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Este é o programa Querigma e Catequese, liturgia dominical, leituras e contextos. E eu falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, ao lado do Santuário São José. Eu desejo a todas e a todos muito graça e paz.